Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupandugacharya Varyambu Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Brishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardatama Shri Guru Pada Padma Anita Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também ao meu mais adorado Shiksha e Sannyasa Guru Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. E também a todos os Shirupando Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 21. Agora o Brajanata pergunta: qual é o processo de Raganuga Bhakti? Então Babaji responde: o sadhaka que desenvolveu avidez pelo belo humor de serviço a um Brajabasi em particular, sempre se lembra e medita neste seva, né, que esta personalidade executa, ou que este Brajabasi executa. Ele está sempre absorto em passatempos com o seu amado Shri Krishna, junto com os Brajabasis. Ele constantemente reside em Vrindavana, seja fisicamente ou mentalmente, tendo avidez para obter então o bhava dele ou dela, no caso deste Brajabasi ou desta Brajabasi. Ele segue o exemplo deste Brajabasi e ele sempre serve, né, de duas maneiras. Externamente, ele serve como um praticante, como um sadhaka. Internamente, ele serve com o seu bhava, bhavana purvaka, que é originado da sua siddhadeha, do seu corpo espiritual. Então, esse é o processo de Raganuga Bhakti. Então, em outras palavras, o processo de Raganuga Bhakti ele só pode ser executado quando alcança-se um nível bem elevado de Bhakti. Tá? Não é qualquer pessoa que pode praticar Raganuga Bhakti. Então, nos estágios iniciais, você deseja Raganuga Bhakti, mas não significa que você esteja praticando Raganuga Bhakti.
A prática de Raganuga Bhakti só é possível quando você já despertou o seu corpo espiritual e através dele você vai fazer o serviço ao casal divino Radha e Krishna, enquanto você ainda permanece com o seu corpo físico, seu corpo de praticante, né, aqui na Terra, no caso em Vrindavana, fazendo outros serviços, né, ocupando-se na prática espiritual que estimule, né, o aparecimento desse serviço através do corpo sutil. Através do corpo sutil, não, perdão, do corpo espiritual. Tá? Então, Brajanata pergunta: qual é a relação que existe entre Raganuga Bhakti e Vaidhi Bhakti? Babaji responde: os angas de Vaidhi Bhakti, como Shravana, Kirtana, etc., estão todos incluídos na prática de Raganuga Sadhana. O sadhaka segue os residentes eternos de Vraja e, consequentemente, ele saboreia esta bem-aventurança eterna do serviço. Ao mesmo tempo, ele observa os angas de Vaidhi Bhakti com o seu corpo externo. Tá? Então, a semelhança que há é porque, com o corpo físico, né, de um praticante, ele vai cumprir com algumas regras de Vaidhi Bhakti. Tá? Mas, dentro do seu corpo espiritual, ele está totalmente transcendental, né, sem nenhuma necessidade de seguir nenhuma regra. Então agora o Brajanata pergunta: por favor, explique-me sobre as glórias de Raganuga Bhakti. Babaji responde: Raganuga Bhakti rapidamente concede os frutos que não podem ser obtidos mesmo observando-se os angas de Vaidhi Bhakti com grande fé por um longo tempo. A devoção em Vaidhi Marga é muito fraca, porque ela depende de muitas regras e regulações. Enquanto que Raganuga Bhakti é naturalmente forte, porque ela é completamente independente. Quando adotamos um conceito espiritual de seguir, né, os passos dos residentes de Vrindavana, Raga então é despertada. E ela também vai envolver o processo de Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam e Atmanivedanam. O Ruchi, por seguir os passos dos Brajabasis, só pode ser despertado no coração daqueles que são Nirguna, ou seja, que estão para além dos atributos do mundo material. É por isso que a avidez por Raganuga Bhakti é supremamente rara e é a causa suprema da auspiciosidade. Ou a causa da auspiciosidade suprema, corrigindo. Existem muitos tipos de Raganuga Bhakti, assim como existem também de Ragatmika Bhakti. E agora o Brajanata pergunta: quantos tipos de Ragatmika Bhakti existem? Babaji responde: existem 2 tipos de Ragatmika Bhakti. Aquela que está baseada na luxúria transcendental para satisfazer a Krishna, Kama Rupa, e aquela que está baseada no relacionamento, Sambandha Rupa. E Brajanata pergunta: por favor, me explique a diferença entre Kama Rupa e Sambandha Rupa. Babaji diz: está dito no Srimad Bhagavatam 7.1, 30 e 31. Kamad dveshad bhayat sneha jata bhakteshware mana aveshatadganam hitva bhavas tadgatin gataha gopya kamad bhaya kamso dvesha chadyayo nripa sambandha vrishnaya snehat yujam bhaktya vayam vibho. Muitas pessoas alcançaram o Supremo, né, pela absorção completa da mente na devoção através de desejos luxuriosos, através de inveja, de medo, de afeto, né, abandonando, né, os aspectos negativos desses sentimentos, claro. Né.
As gopis, elas alcançaram o Supremo fixando suas mentes em Krishna através de kama, através de luxúria. Kamsa, através do medo. Shishupala e outros reis através da inveja. Os iados, através de relacionamento familiar. E você, né, ou seja, os Pandavas, pelo afeto. Né? E nós, os sábios, Narada e outros, através de Bhakti. Então, aqui 6 princípios são mencionados. Kama, Bhaya, Dvesha, Sambandha, Sneha e Bhakti. 6 princípios. 2 desses, Bhaya, que é medo, e Dvesha, que é inveja, não devem ser admitidos, não devem ser imitados, né, porque eles não são sentimentos favoráveis. Agora, existem outros 2 tipos de Sneha. Né? O primeiro está associado com Sakya Bhava, o humor de amizade, e é incluído em Vaidhi Bhakti. O segundo tipo está relacionado com Prema e não se aplica no campo de sadhana. Portanto, Sneha não aparece na prática de Raganuga Sadhana Bhakti. As palavras Bhaktya Vayam, neste verso, significam que nós, no caso Narada e outros sábios, alcançaram o Supremo através de Bhakti. A palavra Bhakti aqui deve ser entendida como Vaidhi Bhakti. E ela pode se referir também ao processo de Vaidhi Bhakti, né, que os sábios como Narada praticados por sábios como Narada, ou pela devoção misturada com Jnana, Jnana Mishra Bhakti. As palavras Tadgatim Gataha significam que muitas pessoas alcançaram o Supremo, e é importante aqui ter um entendimento claro sobre esta frase. Um único raio de Sol, né, e o próprio Sol, né, possuem a mesma substância. Da mesma forma, Brahma e Krishna também são apenas uma substância. Brahma é simplesmente a efulgência que emana do corpo de Krishna. O Jnani Bhakta, ele se funde na existência desse Brahma. Né? Então, da mesma forma, os inimigos de Krishna também se fundem ali quando são mortos pelo próprio Krishna. Alguns deles obtêm Sarupya Bhasha, ou seja, um reflexo de Sarupya, né? Ou seja, ter uma forma similar à de Krishna, e permanecem imersos na bem-aventurança do Brahman. De acordo com o Brahmanda Purana, está dito que em Siddhaloka, no Brahmanda Purana é dito que eles estão vivendo em Siddhaloka, ou seja, o mundo liberado para além deste mundo material. Dois tipos de divas residem em Siddhaloka. Aquelas que alcançam a perfeição através do cultivo de conhecimento, ou Jnana Siddha, e os Asuras, que foram mortos por Krishna, ou por outras encarnações de Krishna. Dentre esses Jnana Siddhas, né, alguns são extremamente afortunados, porque eles se tornaram o abrigo de raga, ou seja, de apego por Krishna. E eles adoram os pés de lótus de Krishna e, portanto, obtêm o ponto máximo, a meta máxima, que é Krishna Prema. Dessa maneira, eles conseguem entrar dentro do grupo dos associados mais queridos de Krishna. Então aqui ele diferenciou as duas tipos de jivas que vivem em Siddhaloka. Né? Algumas alcançam
a associação íntima de Krishna, outras não. Né? Só aquelas que desenvolveram afeto por Krishna conseguem isso, né? As outras não. Tá? Então, vamos dar sequência aqui. Assim como os raios de sol e o sol são considerados apenas uma substância, da mesma forma, né, não há diferença entre Krishna e a própria efulgência do seu corpo, conhecido como Brahma. As palavras Tad Gatim significam alcançar Tat, ou seja, o próprio Krishna, Krishna Gati. Os Gyanis e os Asuras alcançaram Sayudya Mukti e ambos alcançaram o Brahman. Sayudya significa se fundir. Que o Brahman, então, no caso, são os raios que emanam do corpo de Krishna, o Krishna Kirana. Os Shuddha-bhaktas, devotos puros, desenvolveram amor, prema, e alcançaram o serviço a Krishna, que é a raiz de toda a existência. Agora, ao remover o medo, a inveja, o afeto e a devoção por desses seis aspectos mencionados, né? Princípios mencionados, só sobrou apenas Kama e Sambandha. Portanto, Kama e Sambandha são os únicos bhavas que podem ser aplicáveis em Raga Marga. Tá? Então, dos 6, em Raga Marga apenas Kama e Sambandha. Os outros em Vaidhi Bhakti. Assim, existem 2 tipos de Ragamai Bhakti: Kama Rupa e Sambandha Rupa. O Brajanata pergunta: qual é a Swarupa de Kama Rupa Bhakti? Então, Swarupa aqui significa o quê? Características intrínsecas de Kama Rupa Bhakti. Ou seja, Bhakti baseada em Kama, né? Em luxúria transcendental. Babaji então responde: a palavra Kama significa Sambhoga Trishna. Trishna significa sede, né, ou desejo, que é o desejo por desfrutar com Krishna, fazer Sambhoga com Krishna. Então, Sambhoga Ichamai. Este Sambhoga Trishna se transforma em Ragatmika Bhakti e dela um amor sem causa, um comportamento amoroso sem causa se desenvolve. Em outras palavras, Priti Sambhoga significa satisfazer os desejos de Krishna. Todos os nossos esforços devem ser para simplesmente satisfazer a felicidade e conceder prosperidade a Krishna, sem nenhum outro desejo para a própria felicidade do servo. Mesmo que exista algum tipo de esforço para obter prazer pessoal, ele está de acordo com a felicidade de Krishna. Às vezes nós veremos que existe algum tipo de satisfação dos devotos que servem a Krishna, mas essa satisfação pessoal deles não é independente. Ela é dependente daquilo que traz felicidade a Krishna. Este amor sem precedentes é encontrado apenas nas residentes mulheres de Vrindavana. O prema das gopis é dotado de uma doçura maravilhosa, né, chamada Madhurya, e ela permite que surjam diferentes passatempos, né, com Krishna. É por isso que grandes eruditos se referem a esta condição única de amor como kama, ou luxúria. Embora, na realidade, o kama das gopis seja transcendental e completamente livre de qualquer traço de defeito material. O kama das almas condicionadas é repleto de defeitos.
enquanto que o amor das gopis ele é transcendentalmente puro e atraente, até mesmo para os queridos devotos como Uddhava, que também desejam alcançá-lo. Nada pode se comparar com o Kama das gopis. Ele pode apenas ser comparado consigo mesmo. Então, Kama Rupa Ragatmika Bhakti é encontrado apenas em Braja e não em qualquer outro lugar. O Kama de Kubja, por exemplo, de Mathura, não é realmente Kama, mas é apenas Rati, um tipo de sentimento de afeto. O Kama que eu estou descrevendo aqui não tem qualquer relação com aquele de Kubja. Então, Brajanata pergunta, o que é Sambandha Rupa Bhakti? Babaji responde, Sambandha Rupa Bhakti é a devoção para Krishna, na qual se assume um abhiman, ou seja, um conceito de identidade, como eu sou o pai de Krishna ou eu sou a mãe de Krishna. Em Braja, a devoção de Nanda Maharaja e mãe Yashoda são exemplos de Sambandha Rupa Bhakti. Tá? Então, para deixar mais fácil esse entendimento, Kama Rupa Bhakti se refere especificamente a Madhurya Rasa. E Sambandha Rupa Bhakti vai se referir às demais raças. Tá? Pode-se obter esta swarupa inerente, né, em um prema exclusivo pelo desenvolvimento de bhavas que sejam tanto Kamarupa ou Sambandha Rupa. Portanto, ambas essas bhavas são um abrigo dos Nitya Siddha Bhaktas, ou seja, os devotos eternamente perfeitos, associados eternos. Isso foi apenas mencionado como uma análise para a análise de Raganuga Bhakti. Agora, você pode ver que existem dois tipos de Raganuga Sadhana Bhakti, Kamanuga e Sambandha Nuga. Então, dois tipos de Raganuga Bhakti, Kamanuga e Sambandha Nuga. Kamanuga se refere à Madhurya Rasa, Sambandha Nuga às demais raças. O Brajanata então pergunta, por favor me explique sobre a natureza de Kamanuga em Raganuga Sadhana Bhakti. E Babaji então responde, Kamanuga é o desejo para seguir Kamarupa Bhakti, a qual existem dois tipos. Né? A primeira, Sambhoga Ichamai, e a segunda, Tatatbhava Ichamai. Brajanata pergunta, o que é Sambhoga Ichamai? Sambhoga Ichamai significa o desejo de se ocupar em passatempos com Krishna. Esses passatempos transcendentais, né, com as gopis, são chamados de Sambhoga, ou seja, é desfrutar junto com Krishna. Né, é o humor de gopis como Radha, Lalita, Vishaka, etc. Isso chama-se Sambhoga Ichamai. Tá? Então, Brajanata pergunta, o que é Tatatbhava Ichamai? Babaji responde, Tatatbhava Ichamai é o desejo de experimentar doces bhavas, né, que as gopis de Vrindavana possuem por Krishna. Né? E Brajanata pergunta, como esses dois tipos de Raganuga Sadhana Bhakti podem surgir? Então, explicando, Tatatbhava Ichamai aqui se refere ao amor das manjaris, que não tem uma relação direta com Krishna, pelo menos a princípio, que não desejam desfrutar com Krishna independentemente, mas que experimentam este bhava através do humor de Srimati Radhika, através da relação que Radha tem com Krishna, elas experimentam. Então chama-se Tatatbhava Ichamai. Tá? Tatatbhava, ou seja, aquela bhava, o desejo por aquela bhava, a bhava de Srimati Radhika, tá? Que elas vão desfrutar, tá? Por extensão. Então são esses dois tipos, são as sakis, as amigas, e as manjaris, que são as servas.
Então, Brajanata pergunta, como esses dois tipos de Raganuga Sadhana Bhakti surgem? Babaji responde, quando um Bhakta vê a beleza da forma da deidade de Krishna e ouve o seu Madhura Lila Kata, os seus doces passatempos, né, surge um intenso desejo em seu coração de experimentar esses bhavas. E ele então se ocupa, né, em sadhana de Kamanuga e Sambandhanuga Raganuga Bhakti. Brajanata diz, Shri Krishna é um homem, né, masculino, Purusha, e as gopis são todas femininas, Prakriti. Até onde eu entendi, apenas formas femininas podem ter a qualificação para Kamanuga Raganuga Bhakti. Então, como um ser masculino pode obter este bhava? Babaji responde, as divas desse mundo são a morada dos 5 diferentes tipos de relacionamento. Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhura. De acordo com o bhava inerente de cada um deles. Né? Desses 5, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya são encontrados nos residentes de Vrindavana. Dasya, Sakya e Vatsalya com instintos paternais são sentimentos de bhavas masculinos. E aqueles que estão inclinados para servir Krishna nessa forma masculina, espiritual masculina. As duas raças nos quais o bhava feminino é intrínseco são Vatsalya, com instintos maternos, e Sringara raça, ou Madhurya raça, né, que são com uma natureza de se ocupar nos serviços de Krishna como mulheres. Esses dois tipos de Swabhava existem ambos nos associados eternos de Krishna e também nos sadhakas que estão em sua anugatya, ou seguindo as suas orientações. O Brajanata então pergunta, como essas formas masculinas praticam Raganuga Sadhana com o bhava de uma Brajagopi? O Babaji responde, aqueles que desenvolveram Ruchi por Sringara Rasa, de acordo com o seu Adhikara, né, podem ser masculinos externamente, ou seja, encarnados como homens, mas o seu corpo espiritual é de uma mulher, é de uma gopi. Neste corpo espiritual, eles se ocupam então no serviço a Krishna, seguindo os passos de alguma gopi em específico, de acordo com o ruchi, o gosto, e com a sua swabhava inerente. No Padma Purana é descrito como homens que possuem esse tipo de bhava. Ou seja, o Padma Purana descreve sobre esses homens que possuem esse tipo de bhava. Quando os sábios de Dandakaranya viram a beleza sem paralelo ou incomparável de Ramachandra, eles então fizeram bhajana com o desejo de obtê-lo como se fosse um esposo. Mais tarde, eles então receberam o corpo de uma gopi em Gokula Lila e se ocuparam então no serviço de Krishna através do seu Kamarupa Ragamai Bhakti. Tá? Então eles eram sábios, né? Sábios todos celibatários, sem nenhum tipo de luxúria no coração deles, sentiram aquela inclinação para servir Ramachandra no humor de intimidade, no humor de Madhurya. Mas Ramachandra, ele não pode reciprocar dessa maneira, né? E por que eles sentiram isso por Ramachandra? Porque ele é o próprio Krishna. Ele é o próprio Krishna. Mas ele disse, eu não vou reciprocar com vocês nesta encarnação. Porque nesta encarnação eu apenas aceitarei uma esposa, que é Sita. Mas quando eu vier como Krishna, vocês então poderão se associar comigo e me servir como gopis. Tá?
Então, assim, eles encarnaram em Krishna Lila do ventre de Gopis para poder ter associação com Krishna. O Vrajanatha pergunta: nós ouvimos que as mulheres de Gokula são Nityasiddhas, né? E elas aparecem em Braja apenas para nutrir os passatempos de Krishna. Se isso for verdade, como isso pode ser associado com a declaração do Padma Purana? Babaji diz: aqueles que são Nityasiddha, Gopis, facilmente participaram da dança da raça de Krishna. Outros que nasceram como as Gopis, né, obtiveram a perfeição através de Kamarupa Sadhana Bhakti. De acordo com o verso, Tadvaryamana Pattivi Pitrivir Bhatrir Bandhuvi, do Srimad Bhagavatam 10, 29 e 8. Eles alcançaram o seu Aprakrita Swarupa através de Manasa Seva a Krishna, ou seja, serviço mental prestado a Krishna. Então, esses são basicamente os Maharishis de Dandakaranya. O Vrajanatha pergunta: você poderia, por favor, explicar quem são as Nityasiddha Gopis e quem são as Sadhanasiddha Gopis? Babaji responde: Srimati Radharani é a Swarupa Shakti de Krishna. E as 8 principais sakis, né, são as suas primeiras Kaya Vyuha, ou seja, expansões físicas, expansões corporais. As outras sakis que seguem atrás são outras Kaya Vyuhas. Todas estas sakis são Nityasiddhas. Elas são Swarupa Shakti Tattva. Elas não são Jiva Tattva. Ou seja, elas pertencem a Swarupa Shakti. As outras sakis de Vrindavana que alcançaram a perfeição através da prática de sadhana, né, seguindo as eternas associadas de Srimati Radhika, são então conhecidas como Sadhana Siddha Jivas, ou seja, almas como nós, que estamos aqui no mundo material condicionadas, praticando, né, ao alcançarmos a perfeição, seremos então conhecidas como Sadhana Siddha Jivas. Ao receberem esta potência de Ladini Shakti, elas alcançam Salokya, ou seja, a residência em Braja Aprakrita Lila, com as Nityasiddha Sakis de Braja, ou seja, com as Gopis eternas. As divas que alcançam a perfeição, né, pelo caminho de Raganuga Sadhana em Sringarasa estão incluídas dentre as de Sadhana Siddha Sakis. Aquelas que apenas servem a Krishna de acordo com os princípios de Vaidhimarga, né, com o desejo de desfrutar, né, com Krishna para o seu próprio prazer, elas entram no grupo das rainhas de Dwaraka. Ou seja, as rainhas de Dwaraka têm um desejo de satisfação próprio. Muito embora seja com Krishna, né, ainda assim são desejos de satisfação própria, pessoal. Não se pode tornar-se, né, um seguidor das Brajagopis através de Vaidhimarga apenas. No entanto, aqueles que se comportam externamente de acordo com os princípios de Vaidhimarga, mas que internamente praticam o sadhana de Raga Marga, eles podem alcançar Braja Seva. Muito bem, então, ainda tem várias perguntas do Vrajanatha nesse sentido. A gente vai parar por aqui e dar sequência então na próxima aula. Bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.